Olá, meu nome é Diogo Clebin, sou triatleta profissional há 20 anos e vou contar um pouco da minha experiência nessas mais de 100 provas participadas pelo mundo afora no circuito mundial ITU. Eu sou brasileiro com o maior número de participações, são mais de 115 provas concluídas e a gente acaba criando protocolos, manias durante toda essa jornada internacional. A gente costuma viajar na segunda ou na terça anterior à prova. A competição geralmente acontece sábado ou domingo. Então a gente tem que ir com uma certa antecedência por diversos fatores. A gente tem que entrar no clima da competição, a gente tem que estar no fuso correto. Às vezes a competição é muito longe, a temperatura da água, tudo a gente tem que estar aclimatando e quanto antes a gente for melhor, desde que a cidade, a estrutura do local permita também que a gente faça os últimos preparativos, os últimos treinos, tanto de natação, ciclismo e corrida. Além de outros imprevistos que podem acontecer durante a viagem, é muito comum a nossa mala bike, ela é muito grande, então quase que 20% dos voos ela é extraviada, então a gente tem que ter uma antecedência na chegada para que, se ela extravia, a gente consiga mandar para o nosso hotel, para onde a gente está a tempo de montar e competir. Já aconteceu algumas vezes eu montar a bicicleta no dia da competição. Então, assim, a gente tem que estar preparado emocionalmente também para isso. Mas, é claro, se a gente tem a condição de viajar um pouco antes para evitar ou amenizar esse problema, em algumas situações a gente tem que até correr atrás de uma outra bicicleta, se a nossa estiver extraviada a ponto de não sabermos onde ela está e tudo mais. Às vezes a competição acontece numa cidadezinha no interior do México, onde tem um voo diário, uma aeronave que não cabem mais do que 20 bicicletas, até cabem 40 passageiros, que 30 são atletas, mas não cabem mais de 20 bicicletas. Então, tudo isso a gente tem que dar uma estudada para que diminua a nossa chance de alguma coisa dar errada que possa realmente atrapalhar a performance. Então, a vivência, a experiência já nos dá um pouco essa informação de que, viaja com uma antecedência boa, faz o seguro, apesar de que estamos viajando profissionalmente, então o seguro muitas vezes não nos cobre em algum acidente ou algum extravio de um equipamento profissional de um tamanho diferenciado. Na maioria das vezes, assim que a gente chega na cidade da competição, a gente tenta ir o mais rápido possível para o hotel, verificar se há algum problema na mala, se extraviou alguma peça importante para a competição, principalmente a bicicleta, a gente tenta montá-la o mais rápido possível. E eu busco sempre fazer uma atividade, nem que sejam 20 minutos somente, para dar uma desinchada das pernas da pós-viagem, e é uma atividade um pouco dolorosa, porque a gente está com fuso horário, está cansado, mas o que a gente mais precisa é já entrar no clima, entrar no fuso horário local, entrar na rotina daquele ambiente. Então, assim, você fazer uma atividade, mesmo que uma duração pequena, de 20, 30 minutos, numa intensidade baixa, vai te ajudar muito a entrar numa situação física favorável para no dia seguinte já conseguir fazer algum treino, porque a gente sabe que as viagens internacionais são bem desgastantes, então a gente tem que estar um pouco descansado, já que o principal motivo da nossa viagem é a competição. Assim que eu chego numa competição, numa cidade sede de algum evento expressivo, eu fico tão focado na prova que eu esqueço até de ver as cores das árvores. Assim, eu fico tão entusiasmado com a prova que toda a minha atenção, toda a minha tempo e energia, ela fica canalizada para a competição. Então, às vezes, esqueço de ver que tem uma loja de um sorvete que eu gosto na frente do hotel, de tão focado que estou em treinar, visando a melhor performance possível na competição. Depois da competição, aí sim dá para dar uma passeada na cidade e tudo mais, mas muitas vezes, na maioria das competições, a gente tem que voltar o mais rápido possível para casa, visando já uma próxima competição, que no meu circuito as competições ocorrem uma atrás da outra. Às vezes, em uma semana, a gente já tem 2 competições na sequência, né? Então, a preocupação em entrar no clima da prova, da cidade, o mais rápido possível, ela vai além de montar a bicicleta e fazer uma atividade. A gente busca sempre ter as refeições no mesmo restaurante, num restaurante que nos favoreça quanto à alimentação adequada para a competição, até para evitar comer alguma coisa diferente. A gente viaja para muitos países que a gente nem conhece direito o prato, a alimentação, então a gente tenta ficar um pouco mais, o mais conservador possível para eliminar ao máximo as interferências que podem levar a algum resultado ruim por uma coisa que
teoricamente não está sob seu controle, mas está. Então tudo a gente tem que cercar, escolher locais de treinamento o mais seguro possíveis, ter uma estratégia de alimentação, manter os horários, estudar o horário da competição, estudar sol, vento, chuva, tudo visando uma preparação mais adequada possível para uma competição expressiva, que são as maiorias das competições internacionais. A gente vai com um foco bem determinado ali, já que as competições internacionais não envolvem somente nós atletas, mas envolve confederação, envolve os patrocinadores, treinadores e todo o país, todo mundo que está envolvido ali nessa representação nossa, né? Eu tento sempre no dia anterior à competição ou 2 dias antes estar no local da prova, seja para fazer algum reconhecimento de natação, se é que é disponibilizado pela organização, ou um reconhecimento de ciclismo, reconhecimento de corrida, e também para ver o clima, a posição do sol, boia, a sinalização, a localização. Às vezes não precisamos necessariamente olhar para a boia para ter uma ideia de onde ela está. Então, se eu vou no dia anterior e vejo que tem um pier, vejo que tem um prédio que pode servir como referência, eu não tendo que olhar para frente, que a natação com uma visão frontal ela envolve uma perda de rendimento, já que o quadril afunda, todo pedaço do corpo que você tira fora da água, algum outro pedaço vai acabar afundando. Então o rosto, a cabeça, que é muito pesada, se eu tiro toda ela fora da água para conseguir visualizar a boia, eu vou estar tendo um prejuízo do quadril, estar afundando. Então eu poder ter a possibilidade de usar como referência um objeto ao meu lado para me guiar na direção que eu estou indo, isso pode me ajudar muito na questão de nadar de uma forma mais eficiente possível, tendo uma referência às coisas, a iluminação, as árvores, o que tiver ao meu lado, apesar de que na maioria das vezes fica difícil porque a boia está no meio do mar, então se eu olhar para um lado ou para o outro eu só vou ver mar. Então, mas é bom ir no dia anterior ou 2 dias antes, no mesmo horário, e não só para ter uma ideia visual e tudo mais, mas para também proporcionar ao seu corpo uma atividade física exatamente naquele mesmo horário que você vai competir 1 ou 2 dias depois, né? Eu viajei já para mais de 30 países e é bem interessante. Alguns países a cultura é tão diferente que eu já cheguei a comprar sabão em pó no Japão achando que eu estava comprando comida, porque o rótulo você lê, você não entende nada e você fala, pô, tá no setor aqui que parece que é de comida e tal, e quando você chega em casa abre sabão em pó que você não vai nem usar. Você leva o rótulo para casa só para brincar com as crianças. Mas é muito comum e a gente tem que estar... Por isso que a gente tem que viajar com uma certa antecedência, porque se eu comprar um sabão em pó para eu comer na noite anterior e só ter aquilo antes da prova, eu vou passar fome e vou largar em jejum. Então a gente tem que estar sempre atento a essas diferenças e não só em detalhes curiosos como esse, mas culturalmente é muito interessante essa vivência, essa diferença. Assim, no Japão, o japonês ele é muito educado, então algumas situações em que até de pagamento de conta, o gesto, é tudo muito... Uma vez eu estava passando num campo de beisebol, é parecido com beisebol, um jogo deles, em que a molecada jogou uma bola perto de mim, eu peguei a bola e devolvi, tinham mais de 30 jogando, e todos eles fizeram um gesto me agradecendo, assim. E isso me marcou bem, porque a educação deles é bem assim, bem expressiva, é bem bonito de se ver, assim. E diferente de alguns outros países, a China, apesar de ser ali do lado, é perto, mas é bem diferente, as pessoas são mais invasivas, tocam mais na gente, na fila do aeroporto, na fila do check-in. Por mais que esteja coneada ali o caminho até o check-in, as pessoas vão te passando e você se sente um pouco agredido, mas eles mesmos que estão sendo, às vezes, digamos assim, injustiçados, sendo ultrapassados ali na fila, eles sabem que se aquele outro chinês está fazendo isso é porque ele está com um voo que vai perder, então eles conseguem assimilar isso muito bem. E eu vi aquilo, eu ficava bem insatisfeito. Eu estou na fila, cheguei antes, nenhum funcionário permitiu que você me passasse, porque essa falta de educação, mas para eles já é uma cultura diferente. Estar inserido nisso e saber se comportar diante disso também é interessante e prazeroso de vivenciar, né? Apesar de que dá vontade de, porra, sai pra lá, chinês, tá me empurrando aqui. Cara, porra, e é assim mesmo, os caras não respeitam fila, não. Isso foi problemático na Olimpíada de 2008.
porque não tem fila para entrada de estádio, assim, empurra até entrar, assim, não tem uma ordem, E no Japão é completamente diferente. Se alguém encosta em você, o cara já pede perdão. Não, eu acho que geralmente os países europeus, eles têm um reconhecimento, os Estados Unidos também, Canadá, um reconhecimento quanto à profissão atleta. Então, acho que desde a chegada nossa ao aeroporto, até ir embora, durante a competição, tudo, eu me sinto muito bem tratado, assim, em todos os aspectos. No restaurante, se eu falo que eu sou atleta, preciso de uma alimentação diferenciada, mesmo que seja um restaurante que nem serve uma alimentação voltada para o atleta, eles têm uma capacidade de se adequar para nos atender da melhor forma possível, visando a nossa performance, o nosso trabalho, nos diversos hotéis que eu passei. Então isso é muito legal, muito interessante. O café da manhã muitas vezes ele tem que ser adiantado, a largada é 7 da manhã. Tem hotel que fala, o café da manhã é 6, mas eu falei, eu preciso comer às 5. Eles disponibilizam um lanche, perguntam o que eu quero e tudo mais. Então isso é bem legal, assim, esse entendimento e essa aceitação, essa valorização do esporte, do atleta profissional lá fora. Eu tenho uma tatuagem dos arcos olímpicos na panturrilha e no Brasil poucas pessoas me perguntam, você é atleta e tudo mais. E quando eu estou no aeroporto nos Estados Unidos, por exemplo, que tem milhões de atletas olímpicos, qualquer academia lá tem um medalhista olímpico. Eles ainda assim me perguntam, você é atleta? Eu falo da colocação, eu falo das Olimpíadas que eu participei, e eles me tratam com o maior respeito, com a maior admiração, e eu falo, mas a minha colocação foi X. Eles dizem, mesmo não tendo ganho medalha, você é muito bacana te conhecer e tudo mais. Então, assim, isso eu acho que, eu sinto muita falta no Brasil, assim, não que reconheçam a minha tatuagem, mas que me reconheçam como uma profissão e que essa profissão dá retorno para as pessoas envolvidas. Tanto treinador, atleta, patrocinador, sociedade. Isso é uma coisa que eu sinto falta bastante no Brasil nesses 20 anos de carreira. É muito comum hoje os atletas falarem comigo do desejo de serem atletas profissionais, mas a maioria deles com uma certa idade que não permite mais serem atletas profissionais. E recentemente no treinamento de bicicleta na BR parou do meu lado e falou, eu gostaria muito de ter sido atleta profissional, mas pela idade eu não posso mais. Eu falei, mas por que você não foi? Por que você não teve a ousadia de largar tudo ou iniciar numa carreira esportiva profissionalmente? Aí a pessoa geralmente vem com uma desculpa, um mimimi, uma desculpa que é externa a ela, né? Ela nunca consegue assumir que a culpa é dela, ou a falta de ousadia é dela, ou a falta de entusiasmo, de repente, ou a falta de capacidade de abrir mão do conforto que tinha na época, veio dela, da vontade dela, e acaba atribuindo isso à falta de talento. Mas eu não tenho talento e tudo mais. Eu até questionei, mas quem te falou que não tem? Quem falou que eu tenho talento? Em casa eu não sou o melhor, minha irmã era melhor que eu. Fui passar ele com 2 anos de prática. Vamos voltar? Que a gente começa do início. Quem disse que eu tenho? Nem mesmo lá em casa eu era o melhor, eu sou o mais novo de 3 irmãos. E o meu irmão do meio foi um dos meus incentivadores, é quem até hoje sabe muito bem do meu calendário, da minha posição no ranking e tudo mais. Então é a pessoa que mais entende, está por dentro das minhas colocações e tudo mais. E ele sempre foi melhor que eu. Demorei mais de 1 ano para ultrapassá-lo, também por ele ser mais velho, mas mesmo treinando nos meus primeiros anos, ele treinava metade do que eu treinava e ele era melhor do que eu. Então, assim, talvez se eu tivesse essa visão de que ele tem mais talento do que eu, já em casa eu pararia, não seria nem o melhor de casa, do bairro, do país, do município. Eu que estou nessa há muitos anos, tanto no Rio e aqui em Belo Horizonte, é muito comum eu ver atletas que podiam ser atletas profissionais, chegaram a ser atletas profissionais, cumpriram a parte mais difícil, que são os primeiros anos daquela dedicação sem retorno nenhum, mas que quando começaram a realmente se profissionalizar, conseguir tirar um sustento disso, terem que parar por outras dificuldades, uma dificuldade às vezes financeira, uma pressão em casa, ou um casamento, ou uma faculdade, ou um trabalho. Então, assim, isso é um pouco triste, mas eu vejo que a culpa não é somente a falta de ousadia ou a falta de coragem de uma pessoa de encarar essa profissão com toda a disciplina e foco que ela exige, mas é um pouco também culpa do país, da sociedade, da estrutura que a gente não tem
para que possamos encarar essa profissão e entrar de cabeça nela e falar, eu vou até o final, até quando a minha idade não permitir mais e não quando o meu bolso não permitir mais, né? Eu, desde o início da carreira, não tinha pretensões de me tornar um atleta profissional. Isso foi acontecendo naturalmente. E eu sempre gostei muito da medalha, assim. Então, na verdade, eu me vi um atleta profissional depois de já ser um atleta profissional, de já ter um comportamento como um atleta profissional. Eu não busquei ser um atleta profissional. Quando eu vi, eu já era um atleta profissional. E isso se desencadeou porque eu gostava muito da medalha. Então, é uma coisa assim que é muito gratificante na profissão de atleta a medalha. Então, eu cheguei onde eu cheguei no esporte pela minha vontade em vencer. Não foi pelo meu interesse em ser bem remunerado ou constituir família e me sustentar através do esporte. Então, assim, a medalha eu acho que é o grande incentivador do atleta, e isso acontece na minha carreira desde o início. Tanto que em inúmeras competições que nem se dá prêmio em dinheiro, a medalha é muito desejada, como são os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos. Assim como em qualquer outra profissão, o desafio, as adversidades que a gente encontra no esporte, elas são bem interessantes, que elas são às vezes surpresa para a gente e elas nos fazem crescer, tanto pessoalmente quanto naquela profissão, naquela modalidade, naquele emprego. Então isso é necessário, é gratificante e é talvez onde mais a gente colha frutos dessa profissão de atleta. É saber superar essas dificuldades, essas adversidades e levar isso para a vida, seja qual for a profissão que o atleta vai ter depois da aposentadoria dele, e para todas as outras profissões, de saber lidar com as dificuldades. E quanto mais a gente se destaca, seja qual for a profissão, maior são essas dificuldades e mais seremos exigidos quanto à nossa capacidade de driblar essa dificuldade e superarmos e termos o êxito de seja qual for a profissão, o produto, o trabalho que a pessoa realiza, né? Uma coisa que acontece muito pré-prova é a nossa insegurança. O nosso trabalho de atleta, o resultado dele, o nosso produto final, ele é exposto na competição. Então, treinamos muitos dias, muitos meses, principalmente quem faz longa distância, que compete muito pouco, são 2, 3, 4 competições ao ano. Na minha distância, consigo, às vezes, fazer 20, 25 provas ao ano. Então, assim, na competição, são naqueles minutos ali, aquelas horas de competição que a gente expõe todo o nosso trabalho. Então, a gente tem que estar um pouco controlado, digamos assim, mas, de certa forma, uma ansiedadezinha pré-prova é comum. Eu, até hoje, independente da competição, na noite anterior, eu não durmo direito. Algumas estratégias de mentalização da prova, dos movimentos, do circuito, a gente tenta fazer, mas não muito próximo à hora de dormir, para que isso não provoque uma ansiedade, uma adrenalina, que isso possa atrapalhar o sono. Tentar fazer isso mais cedo ou mesmo no dia da competição, se a competição for num circuito um pouco reduzido, digamos assim, que a gente consiga fazê-lo todo e mentalizar as curvas, as boias e tudo mais, isso é interessante. Mas acho que manter a cabeça um pouco na paz e um pouco sob o controle, aliás, totalmente sob o controle, é necessário para que a gente desencadeie uma competição, uma atividade, um esforço dentro do controlado. É normal a gente achar que um lutador ali, antes da luta, ele encara o outro e tem aquela expressão de ódio no olhar, achar que aquilo ali é verdadeiro. De certa forma, é feio falar que é um pouco teatro, mas nenhuma técnica, nenhum movimento, nenhum soco, nenhum golpe, ele é feito de forma descontrolada, assim. Tanto que se ele for feito de forma descontrolada, ele vai estar saindo da regra. Então ele não está lutando como duas crianças que não têm a ideia, não têm o conhecimento da técnica. Todos os movimentos eles estão sendo feitos de forma controlada. Então acho que todo esporte a gente tem que estar sob controle emocional e físico para que a gente não acabe executando uma atividade ou um movimento de forma errada, ou mais intensa, ou mais branda do que deveria. E isso no esporte de resistência é muito comum também as pessoas errarem, já que a prova é longa e a gente tem que ter o controle sobre o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, o que a gente não pode fazer. É muito comum a gente, quando passa em frente à família, passar numa intensidade muito mais alta do que deve. Isso em prova longa pode custar muito lá na frente. Então eu vejo
as pessoas às vezes cometerem erros que poderiam ser poupados, energias que deveriam ser poupadas, que lá na frente refletem num tempo muito acima do que o atleta poderia ter feito. E principalmente em competições longas em que a gente faz a melhor previsão possível da prova e as variáveis externas vão desencadeando opções na prova, dificuldades na prova que muitas vezes a gente não está treinado adequadamente e não está com a cabeça focada nas possibilidades de dificuldades e acaba errando na intensidade, para mais ou para menos, principalmente para mais no caso de passar em frente à família e se descontrolar e querer mostrar serviço. Uma mulher me passou, não vou perder para essa mulher, e passa, extrapola um pouco o ponto. Então, assim, essa ansiedade ela tem que ser controlada durante todo o período da competição. E isso não vai ser fácil se você não for exposto a isso, tanto em competições prévias, tanto nos treinamentos antes da competição, né? Nas competições internacionais, acaba que a gente convive com as mesmas pessoas. Até, às vezes, a gente nem se despede. Quando chega em Guarulhos, cada um pega o seu voo para a sua cidade e nem se despede, porque na semana seguinte a gente já vai estar junto no mesmo quarto e tudo mais. E não só com os brasileiros, com os outros atletas, os mexicanos, os chilenos, a gente tem uma intimidade muito grande. Então isso também é interessante para que haja um intercâmbio de treinamento, de cultura e tudo mais. E é bem legal essa relação que temos com os outros atletas, porque por mais que sejamos adversários um do outro, somos amigos e isso é bem legal assim, de vivenciar. E é com a concorrência, são com os adversários que nós aprendemos e que os treinos evoluem muito bem. Então, assim, quanto mais cedo a gente viaja para a competição, mais interessante, mais proveito a gente tem, já que a gente vai passar mais tempo curtindo um treinamento com outros atletas do mesmo nível, que é uma coisa que a gente sente falta muito, principalmente no Brasil. Essa vivência, onde eu moro, nos lugares que eu frequento, treinando e tudo mais, as pessoas me veem muito como, nossa, você tem uma disciplina muito, muito expressiva, você é muito focado. E quando eu estou no meio de outros atletas, isso passa... Não é desapercebido, mas isso passa muito mais natural, porque isso é necessário e é um pré-requisito da nossa profissão. Então eu me sinto muito mais no meu ninho, no meu meio familiar, quando eu estou junto a outros atletas, porque eu consigo conversar e ter um diálogo, um entendimento de pessoas que trabalham com a mesma coisa que eu e entendem do que eu preciso da mesma forma, né? Diferente da sociedade onde eu treino, onde eu vivo, que muitas vezes não entende das minhas necessidades e por isso não consegue assimilar e contribuir tão bem quanto uma situação que todos à volta favorecem ao trabalho esportivo, né? Eu, quando comecei o triatlo em 2000, no Rio de Janeiro, com 17, quase para 18 anos, já uma idade avançada para alguém com pretensões olímpicas, nunca imaginaria estar competindo no Rio de Janeiro, numa Olimpíada e a 6 quilômetros de onde eu nasci. Então, assim, foi uma emoção muito grande os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Poder participar em Copacabana, onde foi a minha primeira competição de triatlo, é bem expressivo. Grande parte, quase todas as competições internacionais, elas não têm uma participação de um público brasileiro expressivo. Tem um ou outro brasileiro quase todo canto do mundo, mas não essa torcida de família, de pai, mãe, todos os parentes, todo mundo que começou comigo na carreira esportiva, todos que ingressaram posteriormente. E isso foi muito gratificante, assim, foi um dia só, uma pena que a competição dura somente 2 horas. E é muito legal, assim, competir uma Olimpíada em casa, onde eu nasci, na cidade que eu morei grande parte da minha vida. E isso eu vou guardar, acho que, para o resto da minha vida. Tanto na Olimpíada de Londres quanto na Olimpíada do Rio, eu não fiquei na vila. Alguns esportes, a maratona aquática, o triatlo, o vôlei de praia, vela, a gente acaba não ficando na vila por questões de logística no treinamento, na competição. Acaba não favorecendo muito o atleta a preparação prévia ali, a competição e até mesmo a competição. O raio-x, passar a bicicleta no raio-x é um pouco complicado, às vezes não dá e tudo mais, então o procedimento acaba sendo lento e a gente prefere
ficar em hotel mais próximo à competição. E foi assim na Olimpíada de Londres e na Olimpíada do Rio. Eu tive a oportunidade de passar 2 noites na Vila Olímpica no Rio e foi bem interessante, porque você sente o clima olímpico mesmo quando você está dentro da vila, com todos os atletas de todos os países, vê lá os melhores do mundo em todas as modalidades. E isso é bem interessante. Eu pude participar, pude ver, pude entrar na praça de alimentação, que é bem legal, bem diferente do que a gente imagina e tudo mais, e dali seguir para o encerramento, que foi no Maracanã, que também foi uma experiência assim que foi bem gostosa, assim, bem marcante, e acho que com certeza um dos eventos mais expressivos e gostosos que eu participei na minha vida, assim, a cerimônia de encerramento dos Jogos do Rio. Eu voltando para casa pós cerimônia de encerramento, até com alguns atletas e alguns amigos dentro do vagão do metrô no Rio, com aquele sensação de dever cumprido e missão terminada, digamos assim. Eu conversando com os atletas, a gente ficou naquela assim, vamos para mais uma edição de Jogos Olímpicos, que ficou aquela pergunta no ar e aquela incerteza e aquele... Vamos primeiro completar esse, terminar realmente. Terminou agora há poucas horas, mas vamos descansar, recarregar a bateria para mais 4 anos exaustivos de preparação e de abdicação de convívio com a família e tudo mais. Então, assim, foi bem legal essa conversa, essa troca de experiência com outros atletas que também já tinham participado de 2 Jogos Olímpicos, de 3, o pessoal da vela e tudo mais. E, assim, aquela coisa de, nossa, foi tão emocionante, tão marcante, acabou de acontecer. E para mais 4 anos aí, será que a gente consegue ter toda essa energia, essa garra, esse entusiasmo, esse investimento? Será que a gente vai ter saúde para isso? Com certeza, se tudo isso for favorável, com certeza não vou poupar esforços para que mais uma vez estejamos aqui, mesmo que seja uma competição de apenas 2 horas e uma cerimônia de encerramento de apenas 5 horas, tamanha a expressividade que é uma edição de Jogos Olímpicos, né? Principalmente no Rio, que foi em casa, né?